Irmãos, eu vou falar de um tema que é bem falado, eu já preguei muitas vezes, e cada vez que eu prego eu aprendo um pouco. E é importante para esse final de esse último culto do ano, que nós vamos precisar de entrarmos no ano que vem resolvidos em relação a isso. É isso que eu vou falar. O assunto é lidando com o medo e o vencendo, amém? Quem aqui se considera uma pessoa que tem problema de medo aqui? Então, muitos que não levantaram a mão não tiveram coragem. Eu entendo. Então, esses que não levantaram a mão, que tem medo e não levantaram a mão, porque tem gente que não tem mesmo. Mas você que não levantou a mão, então o seu problema é mais crônico, porque tem uma turma que tem medo, admite que tem medo. Então, se você que tem medo, que fiquem, por exemplo, você que não levantou a mão, se eu chamar você para pregar aqui o resto, eu te dou o esboço agora e você continua, você vai achar normal, você que não levantou a mão, está tudo certo, beleza? Então, aí que está. Então, a primeira coisa que precisamos admitir, isso não está no meu esboço, a primeira coisa que precisamos admitir, que todos nós, em algum aspecto, vamos ter que lidar com isso e vamos ter que vencer. Nós vamos ler alguns textos, vamos me basear no livro do profeta Isaías, capítulo 41, nós vamos ler alguns versos aqui, capítulo 41, versículo 10, diz assim, já começa dando uma direção, usando uma expressão imperativa, né? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus e te esforço, ou te dou força, né, em outras traduções, ou te fortaleço, em outras traduções também, e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Versículo 13 agora. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Versículo 14. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Isaías 13, 14. Agora, Isaías 43, de 1 a 5. Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto fosse precioso aos meus olhos, também fosse glorificado, e eu te amei pelo que dei os homens por ti e os povos por tua alma. Não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua semente desde o Oriente até e te ajuntarei desde o Ocidente. Isaías 43, 1 a 5. Irmãos, essa direção, não temas, eu não calculei, eu não pesquisei, mas que eu me lembre, eu acho que 365 dizem, né? Eu não sei se isso é verdade. Eu queria um dia pegar e contar. Mas dizem que é uma vez por dia, de todo ano, existe o não temas. E aí, por essa quantidade de vezes que Deus ele nos alerta e nos dá essa direção, nós podemos entender a importância disso. Talvez o medo seja o maior problema emocional, psicológico, psiquiátrico, espiritual que uma pessoa pode ter. O medo, ele atinge qualquer tipo de pessoa, de todas as classes sociais. O medo é como a morte. Ele não escolhe pessoas, não escolhe condição social, condição intelectual.
e nem condição espiritual também, porque ele ataca a todos. A pessoa muito espiritual também é atacada, a pessoa carnal é atacada. A questão é como nós reagimos diante disso que o apóstolo Paulo chama de espírito. Irmão, desde que eu me conheço por gente, isso vocês podem corroborar comigo, sempre nós ouvimos que nós estamos numa crise, sim ou não? Desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi assim, olha, nós não estamos numa crise. Nunca vi ninguém falar isso. Ah, pastor, mas esse ano está difícil, irmão. Quem já ficou em fila de supermercado para poder pegar meio quilo de carne, como eu já fiquei? Leite. Entende? Então, assim, quando a gente fala que estamos numa crise, a gente precisa entender que existem, para cada olhar tem um nível, um padrão. Mas sempre nós vamos estar diante, irmãos, em toda a era da nossa existência aqui na Terra, nós teremos que lidar com situações terríveis. Eu me lembro que no ano de 2020, todos os comércios fechados, qual a perspectiva? Eu vim para o dia profético, eu vim aqui para o culto profético. Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? O que o Senhor tem preparado para o ano que vem? E o Senhor começa a dizer coisas totalmente ao contrário do que eu imaginava. E é interessante que ele dizia naquele ano que o Brasil começaria a entrar numa onda de prosperidade. E como assim? Se as lojas estavam todas fechadas, milhares de pessoas sem trabalhar, não podendo sair de casa, as igrejas fechadas. E contra todos os prognósticos eu obedeci, o Senhor falou, olha, disse para o meu povo que o país nesse tempo vai melhorar, o ano que vem vai ser melhor. E foi o que aconteceu. O Brasil foi um dos poucos países do mundo que não entraram numa crise terrível. Hoje nós estamos com as nossas contas equilibradas. Então, se você for, logicamente, ver os relatórios verdadeiros, né? Os relatórios corretos, não os da Rede Globo, você vai ver que nosso país é um país que basta, por exemplo, você passar na avenida, lá perto de casa, na Avenida das Nações, você vai ver lá centenas de comércios que abriram, restaurantes. Você passar agora lá, você vai ver lotado de carro dos dois lados. Então, as pessoas estão investindo e tal, porque vem uma onda mesmo. Mas há uma perspectiva, estamos vivendo um tempo de perspectiva de um governo provavelmente irresponsável, um governo que tudo indica, com uma equipe absolutamente com vários processos de condenações. Então, assim, independente da tua linha, da minha linha política, a perspectiva não é boa. As perspectivas não são boas. Muitas empresas que estavam planejando investir no Brasil, hoje não querem mais. E hoje, no dia de hoje, o presidente atual, que vai sair, já jogou a toalha. Diz assim, olha, eu fiz o melhor que eu pude, e agora é com vocês, e beleza, vamos aí. Agora vocês façam melhor, continue o processo. Não foi uma ilusão achar que uma pessoa poderia resolver tudo. Nós temos que mudar a nossa mentalidade, o povo de Deus precisa orar, e assim por diante. Então a situação é uma situação que bota medo. Então eu tenho ouvido falar que muita gente anda muito depressiva, pessoas que não estão conseguindo dormir. Nesses dias atrás, estavam ansiosos pelo que ia acontecer. Será que vai ter um golpe militar? Será que o Brasil vai entrar numa espiral de violência? Os bandidos vão assumir, vão tomar o poder? O que vai acontecer? Houve festa de comemoração nos presídios, quando aconteceu essa vitória política. Então, irmãos, a perspectiva para muitos, para outros não, para outros estão numa alegria, porque era aquilo que eles queriam, era o cenário desejado, tanto é que votaram, né? Eu não vou discutir agora, vou falar sobre isso aí, né?
Mas a questão é que tem muita gente, inclusive muitos cristãos, que estão agora com medo. E se tem uma coisa, se tem um espírito que não pode assumir, que não pode tomar o coração de um verdadeiro cristão, é o medo. É o medo que nos faz paralisar diante das situações, é o medo que nos faz não fazermos um curso ou investirmos um dinheiro em alguma coisa que nós não sabemos que se vai dar certo. Muitas vezes a empresa propõe um curso para você fazer, que vai ter um custo, e a gente fala assim, não, vou gastar, eu tenho medo de gastar isso aqui e me faltar. Tem pessoas que têm medo de gastar dinheiro, medo de abraçar, medo de entregar o coração, medo de amar as pessoas porque já tomaram muita rasteira, medo de ir atrás de novos discípulos, de novas ovelhas, porque tomaram rasteira de ovelhas passadas. E acabamos vivendo mais no passado, tendo uma perspectiva temerosa do futuro, sendo que nem o passado nem o futuro existem. O que existe é o agora, é o eterno de Deus, é o tempo de Deus, é o Kairos, é o tempo de Deus, é o agora. Ele diz assim, eu sou agora, eu sou, Deus é eu sou. E quem está com eu sou, não depende de passado nem de futuro. Então, se você tem dúvida de que o medo é um espírito, olha o que o apóstolo Paulo diz para o seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo 1,7, ele diz assim, vamos ler todos juntos? Quando estiver aparecendo. Vamos lá, todos nós três e já. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Então, porque Deus não nos deu um espírito de medo. Esse temor aí é medo. Fala para o teu irmão assim, Deus não dá espírito de medo. Fala para o teu irmão, se você está com espírito de medo, esse espírito não é de Deus. E você viu que é um? Irmãos, o que o medo é? O que o medo é, irmão? Espírito. E o que a gente faz com o espírito maligno? Então põe a mão no ombro do teu irmão. Fala assim, sai espírito de medo. Pronto, podemos ir embora. Aliás, a nossa atuação como cristãos no mundo é isso. Esses dias eu estava sentado assim, uma pessoa do meu lado contando um monte de problema. E quando ela terminou de contar todos os problemas insolúveis, não, só depende das pessoas que estão envolvidas, depende de Deus, eu falei, coloquei o ombro a mão no ombro dessa irmã e falei assim, irmã, não tenha medo, porque nós já vencemos. Porque nem a morte, nem a vida, nem profundidade, nem largura, nada nos pode afastar do amor de Cristo. Nós já vencemos. Então não tenha medo do futuro, não tenha medo de nada. Seja correta. Fala para o teu irmão assim, a tua função nessa terra é dizer para todo mundo, não tenha medo. Fala bem bravo para o teu irmão assim, não tenha medo. Agora fala bem gracioso, não tenha medo. Então, não interessa se você é bravo, se você é bonitinho, legalzinho, fala do jeito que você puder, não tenha medo. Agora me lembrei uma vez, há uns anos atrás, irmãos, eu era ministro de louvor, e eu dirigia um ministério muito grande de louvor. Tinha um coral de 50 vozes, tinha uma big band, tinha 4 equipes de adoração, tinha banda de forró, banda de samba, banda de rock. Era uma igreja musical, assim, eu transformei a igreja eu era um ministro de louvor que ficava o tempo todo lá arrumando confusão. Musical, né? Porque o que eu entendia como obra de Deus era aquilo. Não que não seja, estou dizendo que eu era exclusivo nisso. E quando chegava datas especiais, Páscoa,
Natal, Dia das Mães, o que eu pegava? Aquele coral de 50 vozes, com aquelas becas, e nós saíamos de madrugada, fazíamos roteiro, baseado nos endereços que o pessoal do coral dava, fazíamos uma rota para não ficar indo e voltando, né? A gente ia para o lugar, passava, depois ia para outro, e aí fazia um roteiro, um itinerário, e nós chegávamos nas portas daquelas casas, começávamos a cantar hinos, se era de Natal, era hino de Natal, se era Páscoa, era hino de Páscoa, se era Dia das Mães, cantava qualquer música, 4 vozes, aquele arranjo lindo de coral. As pessoas saíam de madrugada assim, meio com sono, achando que tinha morrido. Porque você ouve coral de madrugada, você acorda meio assim, meio zonzo, fala assim, será que eu morri? Cheguei no céu, estou vendo coral e tal. E as pessoas vinham e não sabiam o que fazer, e queriam dar comida para a gente, e água, e não sei o quê. Eu falava assim, a gente canta uma música e vai embora. Como se fosse um sonho que a pessoa teve. A gente saía, irmãos, era um negócio incrível. E eu me lembro que toda vez que a gente planejava alguma coisa desse tipo, e muitas vezes, sempre tinha uns que falavam assim, nossa, mas nós vai sair de madrugada? E se um assaltante pegar nós? Eu falei, onde que um assaltante, cara, vê 50 camaradas de beca? O cara fala, está tendo uma invasão de alienígena aqui agora de madrugada. Né? Que nem aquelas histórias de cemitério, né, da irmã, os caras foram assaltar a irmã na frente, na muralha do cemitério. Você levanta a cabeça, tal, dá tudo. Você fala assim, meu irmão, eu não me importo com nada, leva tudo, porque eu não sou desse mundo. Isso que os caras estão correndo até hoje, né? Então assim, e eu falava assim, meu irmão, não tenho medo. E a gente nunca aconteceu, o único problema que aconteceu foi um camarada bêbado que bateu num dos carros, né? Foi no meu carro, não foi? Um bêbado lá em cima do viaduto aquele viadutão lá, que atravessa para cima. E, cara, mas assim, parou, queria arrumar confusão, mas aí quando parou tinha o quê? Uns 10 carros, 8 carros, pararam assim, tudo, sabe, aquele monte de cara de beca. O cara olhou para a garrafa e falou, mano, o que foi que me deram, né? Então, irmãos, e sempre tem aquele que quer impedir a obra de Deus com medo. Aí eu não volto para a CQL porque vão me rejeitar. Está todo mundo olhando para mim e vão ver, irmão. Fala para o teu irmão assim, você é amado aqui. Mas, mano, desculpa, menos. Tem uns caras que falam assim, pastor, voltei. Eu falo assim, Você tenha saído mesmo? Porque, é muita gente. Então, assim, aí eu tô com medo de chegar, tô com medo de voltar, irmão, volta lá. Tô com medo de pedir perdão para meus parentes, que eu falei besteira no Natal. Vai lá, pede perdão, meu irmão. Pede perdão. Eu tô com medo de eles me maltratarem. É uma possibilidade que não dá para descartar. Mas aí, o importante é você fazer o certo. Para ter assim, o resultado está em segundo plano. O importante é você fazer o certo, sem medo. Sem medo do resultado. Nós fazemos o certo, irmão, porque nós somos certos, estamos com Deus, e Ele é o certo. Então faz o que Ele manda. Agora, se vai dar resultado ou não, tem gente que fala assim, pastor, eu vou pedir as contas porque meu patrão está me mandando eu mentir. Será que Deus vai resolver? Porque eu pedi, Ele vai me dar um emprego melhor? Eu falei assim, irmão, eu vou orar para que isso aconteça, mas eu não vou garantir. Porque muitas vezes, irmãos, a decisão correta tem resultados temerários. E nós temos que aprender a encarar. Irmão, nós temos uma vida pela frente, nós temos um país pela frente, nós temos uma família, nós temos a obra de Deus pela frente, nós temos uma geração de crianças que precisam de nós de pé. E a última coisa que nós precisamos é de um povo medroso. Eu sei que na CQL não preciso pregar sobre isso, porque o povo corajoso. Eu vi isso na pandemia, o povo vinha aqui, vinha mesmo assim.
né? Nem vou falar mais coisas porque estão gravando aí, você pode me incriminar. Olha isso que o que o salmista Davi diz no Salmo 56:13. Ele diz assim: no dia em que eu tiver medo. Está vendo, irmãos? Davi era guerreiro, feroz, bom de briga, bom de espada, bom de guerra. Era um homem de Deus, era um homem confiante em Deus, era um homem próximo de Deus. E ele fala assim: no dia em que eu tiver medo. Ou seja, ninguém, fala para o teu irmão assim, ninguém está livre. Esse é corajoso. Ninguém está livre de ter medo. Mas o que ele falou? 1, 2, 3 e já, vamos ler. 1, 2, 3 e já. Hei de confiar em ti, Senhor. Feche seus olhos e diz assim: Senhor, eu não quero ter medo. Mas no dia que eu tiver medo, eu vou confiar no Senhor. Medo, ele chega na nossa porta, o medo arromba a nossa porta, o medo muitas vezes assenta no trono dos nossos corações. Esse que é o problema, é quando o medo se assenta no trono dos nossos corações. E quando ele começa a dominar a nossa vida. Esses dias eu assisti um filme, eu nem me lembro o nome, nem dá para indicar para vocês. Que era uma moça que tinha medo de tudo. Quem já assistiu esse filme? Uma menina, acho que na Itália. Tinha medo de tudo, medo de barco, medo de conversar, medo de pintar, medo de fazer quadro, e era boa em tudo. Medo de se relacionar, medo de declarar o sentimento pelo moço que ela gostava. E era uma pessoa, medo de viajar de avião. Tem gente que, irmão, você acredita que tem gente que tem medo de andar de avião? E anda de ônibus aqui de Santo André. Pastor, mas pelo menos o ônibus está no chão. Nem sempre ele fica no chão. Às vezes ele sai voando nos barrancos aí. É que você não andou. Tem umas vilas que acho que você não andou. Você não pegou o 02 ainda. Quem já pegou o 02? O dia que você não tiver nada para fazer, fala, vou fazer um tour. Pega o 02. 02, 03 também. Esse tudo que tem 0. O 04? Meu Deus. Os que tem 0, meu. Os que tem 0 você vai embora. Na minha época, lá no Itaim Paulista, era o Parque Dom Pedro. Ele saía de lá do Itaim Paulista, ele ia até a Groenlândia para chegar lá. Então, irmãos, o medo, quando está no trono dos nossos corações, ele nos encurrala, ele nos intimida, ele nos empareda, ele chega a tirar o fôlego de esperança. Pastor, eu não tenho esperança para o ano que vem, eu não sei o que vai, irmão, eu também não sei. Eu sei de uma coisa, o meu Redentor continuará vivendo, eu vou continuar vivendo, ou vivendo aqui, ou vivendo com Ele, eu estarei vivo com Ele, porque a morte não nos pega mais, porque nem vida, nem morte, nem profundidade, nem largura nos pode atingir. Eu sei, tem uns irmãos que estão dormindo, você acordou cedo hoje, é uma sexta-feira, irmão, dorme mesmo, que essa é uma pregação para dormir mesmo. Só uma coisa que eu peço para você que está dormindo, aproveita esse soninho para dizer assim, Senhor, eu estou em paz, não tenho medo de nada. Nem de ficar ignorante em relação ao medo. Bom, irmãos, o texto ele aqui nos dá algumas orientações. Versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. Fala o termo assim, por que você não deve temer? Pergunta para o teu irmão, por que você não deve temer? Irmão, só esse motivo já dava para a gente ir embora. Eu estou contigo. Acabou. Tenho medo, por quê?
estou contigo. Tem um salmo que o salmista diz assim: o Senhor me sonda, me conhece, sabe quando deito, quando me levanto, esquadrinho meus pensamentos, tudo Ele vê. Se subo ao céu, lá tu estás, no profundo abismo estás também, e nas profundas águas dos mares, a tua mão me guiará. Porque Ele está comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Salmo 23. Então nós não vencemos o medo porque nós somos inteligentes, nós não vencemos o medo porque nós somos bons, nós não vencemos o medo porque a gente é espiritual para dedéu, porque a gente trabalha na igreja, porque a gente serve a Deus, a gente não tem medo, porque a gente sabe que Ele está com a gente. E se Ele está com a gente, não precisa mais de nada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Vai pedir um aumento para o patrão? Vai? Chega lá, assim, Senhor, vamos lá, vamos lá. Aí ele fala não, você volta, falou isso aí, você viu, Senhor? Ele não falou não. Aí ele fala assim, você fala, ô Senhor, obrigado aí. Mas vai com ele, nunca vai sozinho, viu, irmão? Seja que nem as irmãs, quando vão no restaurante, nunca vai no banheiro sozinho. Ah, uma coisa que eu queria perguntar para as irmãs. Sempre tive essa curiosidade. Por que vocês vão em bando para o banheiro? O homem não tem isso. O homem vai, dá licença, ele vai e vai no banheiro. Agora a mulher vai aquele monte de gente lá. Que tem alguma coisa legal lá? Tem o computador lá? O que tem? Hã? Ah, medo da loira? As irmãs loiras aí, irmão. Fica falando isso aí. As irmãs loiras aí, vai. Mas é interessante, né, querido? Eu não gosto de andar sozinho. Eu gosto de ficar sozinho na hora que eu quero ficar sozinho. Mas eu não gosto de ser obrigado a ficar sozinho. A pior coisa quando você está sozinho, querendo ficar tá cercado com gente e você está sozinho. Por isso que eu sempre tenho muita gente que eu conheço, falo assim, ó, vou aí, vem aqui. Porque eu não gosto de ficar sozinho. Esses dias eu viajei na maionese, falei assim, vamos fazer a passagem de ano tudo lá em casa. Aí comecei a chamar um monte de gente. Quando eu vi, tinha mais de 200 pessoas. Aí eu falei assim, falei, irmão, não vai dar para caber tudo lá. Não cabe, não tem espaço físico suficiente. Né? Só cabe quando é aniversário da Isabela. Mas assim, não fica confortável, né? Para todo mundo sentar e tal. Mas por que eu falei isso? Ah, medo de ficar sozinho. Meu irmão, Natal, Ano Novo, tem que falar assim, vou ficar em casa, olhando para o teto. Como assim Natal, meu irmão? Todo mundo lá, junto. Eu gosto de ficar pelo menos com aqueles que estão mais perto, sei lá. Bom, enfim, isso é coisa minha, né? Mas, seja lá como for, você, fala para o teu irmão assim, você nunca estará sozinho. Porque Ele sempre estará com você. Ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone. Eu, contudo, nunca te abandonarei. O Senhor está com você, está comigo. Eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida. Mateus 28, 20. Até a consumação dos séculos. Quando que é a consumação dos séculos? Quem sabe aí? Se você sabe, você é muito esperto. Eu não sei. Eu só sei que aqui é bastante tempo. Tipo assim. Quando aqui acabar, o tempo secular acabar, Ele vai ficar e depois vai continuar, depois sempre continuar conosco. Porque Ele está conosco, sempre. É uma ideia de eternidade aqui. Tá bom? Fala para o teu irmão assim, então não precisa ter medo. Fala para o teu irmão assim, você não precisa ter medo, porque você está comigo. Quem já falou assim, quem está comigo está com Deus. Prepotência da bexiga, né? Fala assim para o teu irmão assim, quem está comigo está com Deus. Porque eu estou com Deus. Pode confiar.
eu estou com Deus. Então fica comigo que você vai ficar com Deus. Outro motivo aqui, versículo 10. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Porque não devemos nos assombrar. Aqui ele usa uma frase do porquê nós não devemos ter medo. Ele usa a palavra assombro. O que é o assombro? Quando a gente tem medo de... Vamos, irmão, vamos lá. Quando a pessoa tem medo de... assombração. O que é assombração? Fã? Quem já viu um fã? Já viu o irmão do Dedé, o Pantarma. Irmão, presta atenção. O que é assombro? É o espanto. É diante de uma coisa que você não está entendendo, diante de uma incógnita, diante de um mistério, diante de uma visualização, diante de uma situação esdrúxula. Ele diz assim: não temas, não te espantes, não tenha medo daquilo que você não está entendendo, porque eu estou com você, porque eu sou o teu Deus. Fala para o teu irmão assim: gente medrosa é sinal que tem outro. Fala para o teu irmão assim: você está traindo, você está adulterando. Porque, que eu saiba, irmãos, ele é o nosso único marido, espiritualmente falando. E se você está agora com medo, é sinal que você está agora confiando no teu entendimento. E nesse momento nós passamos a trair a Deus. Porque agora você está confiando mais em você mesmo do que nele. Então você está dizendo que ele não é o teu Deus. Fala para o teu irmão assim: se ele é o teu Deus, então você não pode ter medo. Primeiro sinal que eu vejo que uma pessoa está com um problema espiritual é quando fala: ai que medo, ai que medo, ai que medo, ai que medo. E pior de tudo, irmão, que pessoas medrosas, elas costumam passar o medo para outras pessoas. Então, às vezes está todo mundo de boa. Fala assim: oh, vocês estão percebendo? Oxe, está uma doença, todo mundo pegando não sei o que lá. E não sei o que. E vai cair um avião na nossa cabeça. Isso aqui. E fica todo mundo apavorado. Foi assim, irmãos, na época da pandemia. A turma que ficou assistindo a Rede Globo, SBT, Band, essas TVs abertas, assim, vai morrer, Covid, morreu mais 50, morreu mais 1000, vai morrer 1000. E vai morrer. E agora vai para o hospital de campanha, aí ficou no hospital de campanha, voltou, morreu. E não foi, não sei o que lá, e morreu. Irmão, quando eu fiquei sabendo, fiz exame, quando eu fiquei sabendo, você está com, o cara falou bem calmamente, assim, você está com Covid e metade do seu pulmão está comprometido. E o senhor vai ser internado agora. Falei: eita, sério? Primeira coisa que eu pensei foi assim: vou ter que comer essas comidas aqui, meu. Graças a Deus para quem era liberável, você fazia pedido lá. Só que eles falavam para você fazer pedido porque sabia que a gente não tinha fome, né? Depois que eu vim entender por que eu não estava com medo, porque eu não estava assistindo essas porcarias. Eu tinha informação, eu ouvia médicos dizendo: olha, o nível de sobrevivência é muito grande, dependendo da idade, dependendo do estado físico, se a pessoa não tem comorbidade. Aí eu fui vendo aquilo e falei assim: não, beleza, vou sair dessa, tranquilo. E fui melhorando. Logicamente que eu tive ajuda, né? Teve um médico que apareceu lá do nada. Já contei essa história. Quem já ouviu essa história? Mó doido. De repente aparece um médico lá e fala assim: ô, senhor Harini, eu vou mudar toda a sua medicação. E falou lá, Tazocin e uma outra lá. 3 remédios, um anticoagulante, tal. A partir de agora, às 11 horas, o senhor vai começar a receber esse remédio. Amanhã, essa mesma hora, o senhor estará curado. Você já viu algum médico falar isso? Eu achei estranho, eu falei assim: nossa, que médico ousado. Mas deve estar sabendo o que está fazendo, ótimo, né? Beleza.
Não é que quando chegou no outro dia, irmão, eu passei a noite toda, a tarde toda, amanhã, aquela parte da manhã, a tarde toda e a madrugada toda sendo acordado para colocar no acesso. Quando deu 11 horas, me deu uma fome. Eu falei, eu vou morrer agora. Porque quando dá fome assim é porque a gente vai morrer, né? Aí eu falei para a enfermeira, eu falei assim, traz para mim, que tem? Ela falou, tem isso, aquilo, pediu o que eu queria, chá. E aí no meio das coisas que veio folhado de palmito. Uma coisa que eu amo, irmão. Quer me agradar, me dá um folhado de palmito. Eu nem tinha falado isso. Onde que eu ia pensar que no hospital ia ter folhado de palmito? Você acha? É no São Cristóvão lá, ó, fazendo propaganda. Aí, meu irmão, melhorando. Aí no outro dia veio outro médico, tal, o senhor melhorou bem e tal. Eu falei, mas cadê o doutor Giovanni? Aí fui lá para as enfermeiras que estavam no dia, eu falei assim, e o doutor Giovanni? Aquele branquinho, ela falou assim, aquele branquinho que veio, que deu os remédios novos. Eu falei, sim, onde está? Ele falou assim, não sei, ele é teu médico? Eu falei assim, meu? Eu falei, mano, eu vou ter que pagar esse cara. Eu falei assim, não. Eu falei, não, é teu médico particular, né? Ele veio aqui, estava com um crachá, com a permissão do hospital, ele veio e ministrou esses remédios. Eu falei assim, não. Aí eu falei, seu pastor César deve ter mandado alguém. A gente nunca imagina. E aí, falei assim, obrigado, tal. Aí falei assim, não mandemos nada, não. Falei assim, eu tô curado, vem um médico do nada. Então, histórias do outro mundo. Irmão, pensa eu estava lá, e aí Deus me colocou numa enfermaria. Na época podia ficar num lugar só eu, mas veio um camarada, porque tinha muita gente, veio um senhor, consegui evangelizar esse senhor, foi uma delícia. Tempo bom que nós passamos lá, ele saiu antes de mim, ficou bom também. Coisa tremenda, porque ele é meu Deus. Fala o termo assim, ele é teu Deus? Então por que você de vez em quando fica assombrado, que eu já vi você assombrado? Eu sou o teu Deus é um enunciado teológico, querido. Isso é uma convicção teológica. Quando ele diz assim, eu sou o teu pai, eu sou o teu Deus, isso é um enunciado de conhecimento. E nós temos que passar a viver baseado naquilo que nós conhecemos. A nossa agenda, a nossa identidade como filhos, a nossa identidade como aqueles que são de Deus. Eu sou de Jesus, como diz a música do Lázaro. Vamos lá? Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de ta-tará-tará-tá. Eu sou de Jesus. Fala o teu irmão, eu sou de Jesus, eu sou de ta-tará-tá. A gente está brincando aqui com essa música. Fala o teu irmão assim, eu sou de Jesus. Terceiro motivo que devemos não ter medo. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, e te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Tem dia, fala para o teu irmão assim, fala a verdade. Tem dia que parece que o tanque está na reserva, sim ou não? Tem dia que fala assim, eu não vou aguentar esse dia. Dia acaba logo. Tem gente que está falando por esse ano não acaba logo, ano acaba logo. Começa um outro ano melhor, irmãos, presta atenção. Isso só são divisões de calendário. O nosso calendário é Deus. Nosso tempo é o tempo de Deus. Nossa virada é todo dia com Deus. Então, irmão, se você anda aí com medo do novo governo, medo do vírus, do novo... Se ficaram sabendo que vai ter um novo vírus andando por aí, cuidado que o vírus te pega dali, te pega dali. Pensando a musiquinha da Cuca, né? Cuidado que o vírus te pega daqui. Irmão... Uma vez um camarada chegou para um médico e falou assim... O médico falou assim, você está com um problema sério,
Você está com um problema hepático, você está com uma cirrose, está com falou de uma doença grave que o camarada estava lá. Aí ele falou, é isso que está no exame? O médico falou, é isso, meu, infelizmente está. Aí o cara falou assim, graças a Deus que não é Covid. Por quê? Porque no pensamento dele é pior do que câncer, é pior do que tudo, porque foi colocado na cabeça. Irmão, deixa eu falar uma coisa, nós enchemos a nossa mente daquilo que nós permitimos encher. Teve um período aqui que eu fiquei várias semanas, acho que mais de mês, falando sobre esse assunto de alimento, do que nós nos alimentamos. Então, toma uma decisão. Aproveita que você fez a limpeza, quem fez a limpeza na casa. Quem jogou um monte de coisa fora aqui? Irmão, você não faz ideia. Irmão do céu, de contar uma bênção, dar um testemunho hoje. Eu joguei um armário que tinha na minha garagem. Era um buffet antigo que ele passou de tataravô para... E ele estava desmontando, eu estava com dó, porque ele é bonitinho, ele era uma cor bonita, assim, eu estava com dó, mas ele estava dissolvendo. E aí, dessa vez eu falei, eu vou agora, né? Eu falei, agora eu vou ter que eu mesmo seguir o que eu estou falando, né? Fui lá, peguei, taquei lá fora, coloquei na calçada, lá na minha rua, põe um negócio lá, 5 minutos some. Irmão, hoje o irmão me ligou e falou assim, pastor, eu estou aqui com uma mesa oval, novinha, de travertino e de madeiramento maravilhoso. Você não quer não? Falei, lógico. Mas tem que buscar. Falei, nas costas, vem enrolando, já que é redondo. Irmão, presta atenção. Quando a gente dá as coisas, tem coragem. E a coragem de jogar um monte de CD embora? Um monte de DVD embora? É um negócio que a gente não usa mais. Quem achou um monte de vasilhame, de coisa que vazio, esvaziou aquelas latas bonitas de cor de biscoito bonito, que você vai juntando, né? Nossa, é tão bonita essas latas, mó bonita. Vai juntando, mas não serve para nada. Lá tem os irmãos dando risada aí, ó. Era pote de não sei o quê, vidro de azeitona. Joga fora! Só não joga o marido, a esposa, porque isso aí não dá para jogar. Mas pega o velho que você tem em casa e joga tudo fora. Pega aquelas roupas que você não usa mais, rasgada. Aquela meia, meu irmão, eu achei na minha gaveta meia furada. Que você vai falar assim, meia, tá furada. Põe de volta. Quem já fez isso? Colocou meia furada de volta. Fala assim, depois eu dou uma costurar a meia. Hoje em dia. Medo de perder. É um medo muito doido. Medo. Tem gente que tem ciúme da esposa, do marido. Eu não estou dizendo aquele cuidado que todo mundo tem que ter. Mas aquele medo de perder que faz com que a pessoa comece a ficar... A pessoa que tem medo, ela pode adquirir uma enfermidade que ela não tinha, que é o narcisismo. Achar que começar a pegar no pé da pessoa e cercar a pessoa e isolar a pessoa das outras pessoas, convencendo que ninguém gosta dela, só para poder, porque tem medo de perder. Isso é uma enfermidade. Isso é parasitismo de alma. Toma cuidado, viu, irmão? Você que está sendo dominado por alguma pessoa que fica te colocando para baixo, falando que você não presta, que você não vale nada, que você é burra, que você é burro, que você não presta para nada. Toma cuidado que essa pessoa pode estar te rebaixando, porque ela tem medo de perder você. Você fala assim, ô cidadão, ô cidadã, não faz isso comigo não, que eu sou filha de Deus. E se eu for embora assim, fala assim, nós não somos escravos de nada e de ninguém. Somos obrigados a nada. Presta atenção, viu, querido? Não seja dominado por pessoas que não te amam, ou por pessoas que são enfermas mentalmente. Não tenha medo de passar fome. Se eu sair... Eu já vi casos de mulher que apanha,
o marido louco, alucinado, endemoniado, socando, batendo, desrespeitando. Aí você fala assim, mas ele é uma pessoa, pelo menos traz comida para dentro de casa. É a troco disso? Medo de passar fome, meu irmão. Meu irmão, eu não entendo algumas coisas. Prefiro ficar seco. Não deu para arrumar coisa melhor, eu vou ficar com esse mesmo, esse trace aí. Essa medo de ficar sozinho, aí arruma uma tranqueira que não tem temor de Deus. Dá para entender, irmãos, que o medo é um negócio sério? Eu não quero que você levante a mão, mas aqui, quantos aqui já teve medo de morrer solteiro, de ficar sozinho? Fala para o teu irmão assim, não tenha medo de ficar solteiro. Fala assim, o pastor Denis casou. Mano, depois... Fala a verdade, irmãos. Camarada que nem eu, casei. É para ter medo de ficar sozinho? Agora que você tem que se preocupar é o seguinte, é você não ser chato e chata, né? Enfim, mas depois isso é para outra palavra. 5 razões para não ser vencido pelo medo. Versículo 1 do capítulo 43 diz assim, mas agora assim diz o Senhor que te criou. Primeira razão para não ter medo, Ele te criou. Você não é fruto do acaso. Você não está aqui porque você foi um acidente de percurso. Não foi uma bobeada que seu pai e sua mãe deram. Foi sim, mas não foi não. Fala para o teu irmão assim, você não é fruto do acaso. Foi Deus que te criou. Foi Deus que te fez assim. Cada detalhe, um toque de amor. Você é lindo demais. Você não é produto da evolução. Fala para o teu irmão assim, você não é descendente de macaco. Fala para o teu irmão assim, se alguém disser para você que é descendente do macaco, falar para você que você não se mete em briga de família. Fala, se lá na tua casa vocês são descendentes de macaco, o problema é de vocês. Eu não sou descendente de macaco, eu sou filho de Deus. Sou ser humano criado segundo a imagem de Deus. Ele me criou. Mostra sua mão para o seu irmão assim. Fala assim, tá vendo essas digitais? Não, mostra perto do olhinho dele assim. Tá vendo essas digitais? Fala assim, eu tenho as digitais de Deus. Se você chegar no céu e pegar na mão de Deus, você vai ver essas digitais lá. Nós temos a marca de Deus, irmão, nas nossas vidas. Amém? Então, quando a gente conhece a nossa origem, a gente não precisa ter medo do nosso futuro. Minha mãe, pastora Inês, ela sempre pregava dessa forma. Ela perguntava assim, você sabe de onde você veio, quem você é e para onde você vai? Você lembra? Ela falava sempre isso. Quando nós sabemos de onde nós viemos, a gente não tem dúvida para onde nós vamos. Eu sou de Deus e vou voltar para Deus. Só não vai voltar para Deus aquelas pessoas que não querem admitir que são de Deus. Fala para o teu irmão assim, você veio de Deus? Fala para o teu irmão assim, por isso que você é tão lindo assim. Porque você veio de Deus. Fala assim, mas sabe, você vai voltar para Deus. Tem uns caras que tem medo, né, de falar para o cara que é homem, né, você é lindo. É medo. Tá medo do quê? Você está com medo de quê, irmão? Eu não tenho medo de abraçar, não tenho medo de declarar. Somos lindos. Eu não vejo a hora de a gente chegar no céu, para a gente poder abraçar todo mundo indistintamente. Segundo motivo, mas agora assim diz o Senhor que te criou, falamos que te criou, ó Jacob, e que te formou. Ele não só criou, mas ele te formou. Ele criou
mas ele, cada detalhezinho, como que é a música? A pele, a cor da tua pele, o teu cabelo, cada detalhe, um toque de amor. Ele foi fazendo cada detalhezinho. Ele foi o salmo, tem um salmo, né, que diz assim: ele te entreteceu no seio da tua mãe. Ele entretecer é aquilo que o tecelão faz quando ele vai tecer ele fez o tecido. 600 trilhões de células, irmãos, nosso corpo são formados. 600 trilhões de células nosso corpo é formado. Ele pegou, ele conhece cada célula, ele colocou cada célula em cada lugar. Ele não só te criou, mas ele com detalhe. Esses dias eu estava na frente de uma escada rolante, sentado na frente de uma escada rolante que descia, e eu falei para a Isabela estava do meu lado, eu falei assim: Isabela, fica olhando para essa escada rolante, essas pessoas descendo. Eu falei assim: percebe que não tem ninguém igual, todo mundo é diferente. Você pode ficar aqui horas e mais horas. Você sabe por quê? Porque Deus, ele fez cada pessoa de uma forma diferente, detalhadamente. Para ter assim: você é único, você é única. Ele te formou, não temas, porque ele te formou. Então, se ele formou o teu fígado, ele vai manter o teu fígado. Se ele formou o teu braço, ele vai manter até a hora que ele desejar, porque é dele. Porque é dele, é dele. Terceiro lugar, não temas, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, te formou, não temas, porque eu te remi. É outro motivo. Eu te remi. Aí, meu irmão, vamos fazer assim, chega para o teu irmão do lado e fala, e resume a obra da redenção toda para ele. O que é a obra da redenção? É todo o plano de Jesus para te salvar. Deus no céu, a parte do Filho, veio aqui à terra como homem, porque o ser humano tinha se rebelado contra Deus. Ele seria aquele que pagaria a nossa dívida com o Pai. E não existe dívida de vida se não for vida. Mas a única vida que poderia pagar a nossa vida é uma vida que vale a pena ser vivida. Ou uma vida verdadeira, porque quem não tem Jesus não tem vida verdadeira. Então, se eu resolvesse morrer pelo celhão, eu ia ser mais um camarada morrendo. Não ia resolver nada. Falar: ó, celhão, vamos fazer assim, eu vou morrer por você. O celhão ia ficar até muito agradecido, mas não ia adiantar, porque eu morreria pagando o meu pecado. Pagando não, né? Cumprindo a pena da morte, pena de morte. Então, receberia aquilo que eu merecia. Então teria que ser alguém inocente morrer no lugar do celhão. Mas a morte dele não foi só para o celhão, foi para mim também. E para você. Esse é o plano. E ele morreu. E pagou nossas dívidas. Fala para o irmão assim: você não tem mais dívida. Não temas. Porque ele te redimiu. Remir quer dizer pagar dívida. Remir quer dizer tirar da tua conta. Você não tem mais dívida com Deus. Você pode ter dívida com o irmão que você comprou o Tupperware aí, a blusinha. Aliás, irmão, não fica devendo para irmão porque é feio, viu? Coisa de gente esquisita. Então faz assim. Nós não devemos mais nada para Deus, porque Jesus pagou. Então vem mas você é isso, você é aquilo, o diabo vem, né? Então, mas Jesus pagou. E ele me deu força agora para eu parar de ser. Porque não sendo, ele me deu força para eu não ser aquilo que eu não quero, aquilo que não é bom. Hoje eu posso dizer assim: irmãos, muitos aqui acordavam de manhã. Quantos aqui, quando acordavam de manhã, querendo ou não, era obrigado a fumar um cigarro aqui? Querendo ou não? Assim, eu não quero, mas mesmo assim pegava o cigarro e fumava.
Quantos aqui, querendo ou não, tinha, no dia, pelo menos uma vez por dia, tinha que consumir droga? Quantos aqui, irmãos, querendo ou não, tinha que tomar cachaça? Quantos aqui, querendo ou não, entravam em pecado de imoralidade? Então, irmãos, éramos escravos, porque não tínhamos poder, mas Ele pagou, então Ele nos redimiu, então não precisa mais ter medo. Você pode falar que nem aquela senhora, fala assim, eu não sou desse mundo. Mas estão me roubando, então, faz parte. Estou dizendo para a gente ser conformado, estou dizendo para a gente não ser justiceiro. Tem coisa que realmente é injusta, irmão, que só vai ser resolvido na eternidade. Tem coisas que, irmãos, Deus está falando para mim que tem coisas que Deus fez, que pessoas fizeram para você, coisas que você até hoje não perdoou, porque você tem medo dessa pessoa se dar bem. Irmão, libera essa pessoa, perdoa. A palavra perdoar quer dizer perder. Perdi. Foi assim que o juiz lá falou, perdeu Mané? Então, perdemos. Só que perdemos uma coisa, uma eleição. Só que não perdemos a nossa sobriedade, a nossa segurança, a comunhão com Deus. Então, o que nós perdemos? O que a gente pode perder nessa terra, se a gente não tem nada aqui, se nada daqui é nosso? Tira esse sentimento de injustiça do teu coração. O Senhor está falando para você, tira esse sentimento, não entra no ano que vem, não entra no próximo ano com sentimento de injustiça. Perdoa. Perdoa. Eu vi uma cena que eu fiquei arrasado. Um camarada psicopata assassinou várias pessoas, várias crianças. Ele abusava sexualmente e depois assassinava. E no julgamento dessa pessoa nos Estados Unidos é assim, né? A pessoa fica lá e fica as pessoas que estão ofendidas também. E eles puderam falar com ele para desabafar, porque ele estava no corredor da morte, ele estava sendo condenado à cadeira elétrica. E as pessoas chegaram e falavam assim, muita gente fala assim, eu odeio você com todas as minhas forças. E enquanto essas pessoas iam falar que eu queria fazer picadinho de você, enquanto as pessoas iam falando isso, ele ficava olhando com a cara de psicopata, de deboche, assim, tipo... Porque o psicopata não sente realmente nada. Eles não têm sentimento. É um tipo de ser humano que não é muito ser humano. Ele não sente nada. Não tem sentimento. Ele ficava olhando até com aquela cara de deboche, assim. Aí um senhor bem velhinho, que também teve a sua filha... Mesma coisa aconteceu com ele. Falou assim... querido, você foi usado por Deus para me colocar o meu cristianismo à prova. Porque eu estou num beco sem saída agora. Porque o Deus que eu creio e a doutrina que eu creio fala para eu te perdoar, mas o meu coração diz para não te perdoar. Mas eu quero dizer agora, depois de orar muito e de pedir força para o meu Senhor, eu quero te dizer que eu te perdoo, com todo o meu coração eu te perdoo. E pela primeira vez, em todo o julgamento, de vários julgamentos que esse cara teve, ele chorou. Caiu uma lágrima. Mesmo dentro daquele coração fechado, sem sentimento, incapaz de... A graça, ela consegue alcançar, ela entra num lugar onde você não imagina que ela pode entrar. Todas aquelas pessoas, eu reconheço, que tinham até coragem de pegar aquela pessoa e transformar em picadinho, jogar ácido, sei lá, a imaginação vai longe. Mas aquele homem, aquele senhor, era o mais velhinho. É o de todos o mais corajoso, o mais livre de todo medo, porque ele sabia que a separação era bem breve. Mas a eternidade desse homem não seria muito boa.
Outro motivo, quarto motivo. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, criou, formou, não temas porque eu remi, chamei-te pelo teu nome. Fala para o teu irmão assim, você tem um nome. Fala assim para o teu irmão assim, meu nome aqui é... Fala o teu nome. Mas, independente desse nome, fala para o teu irmão assim, independente desse nome, você tem um nome eterno. É o nome que Deus te deu. E na hora que Ele falar, você vai falar, epa, esse sou eu. Pensou? Graças a Deus. Já pensou, Rairine? Vou me livrar desse nome. Não, eu acho legalzinho. Tem gente que odeia o nome, né? O próprio nome. Eu gosto, eu acho legal, me acostumei já. Eu só achava ruim quando falava, qual é o seu nome? Eu falava, Rairine. Aí os caras falavam, ah? Aí hoje eu não falo mais meu nome, eu falo H-A-I-R-I-N-E. Quem soletra o nome toda vez que vai falar o nome? Magnéa. Eu chamei-o pelo teu nome. Irmão, ele fez tudo, né? Ele chamou, ele escolheu, ele redimiu, ele nos deu a graça irresistível, nos alcançou. E em quinto lugar, não devemos ter medo, porque ele diz assim, mas agora, diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, e tu és meu. Quem tem filho aqui? Não precisa falar mais nada, né? Mexe com algum dos filhos aqui. Eu conheço pessoas que não se abalam com nada, mas quando se trata de filho... Você sabe que um dos grandes problemas dessas pessoas que trabalham com tragédias é quando envolve criança. Porque eles lembram dos próprios filhos. Irmão, cadê teu celular? Mostra esse celular aí. Levanta o seu celular e fala assim, esse celular é meu. Vai alguém tentar pegar. Se for assaltar, você vai falar, pô, meu, caramba, meu celular. Quem já foi roubado aqui do celular? Meu Deus. Irmão, se nós cuidamos daquilo que é nosso, imagina Deus. Fala assim, eu sou dele. Acabou. Chega alguém perto para mexer com você, para zoar com você, para te fazer judiação, para maltratar você, ele vai tomar a frente e vai falar assim, epa, esse aqui é meu. Ninguém mexe com ele. E toda vez que Deus permitiu, era para um propósito maior. Toda vez que Deus permitiu acontecer alguma coisa, é para fortalecer, para ensinar a outros. Tudo que eu passei, tudo que eu sofri, hoje eu posso ensinar as pessoas. Fala assim, eu sou de Jesus. Fala assim, eu não sou um largado na vida. Eu não tenho que ficar zanzando atrás de alegria nos botecos. Eu não tenho que ficar andando atrás de alegria nas biqueiras. Eu não tenho que ficar zanzando e indo nos lugares atrás de mulher, de homem. Eu não sou qualquer um. Eu sou dele. E ele é meu. Fala assim para o irmão que está do seu lado, cuidado. Porque eu tenho dono. Eu tenho pai. Eu tenho marido. Ele é o meu Senhor. Tocar em você, querido, é tocar na menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz isso. Então ele vai cuidar. Irmãos, boa parte da palavra profética de hoje, que eu vou trazer para os irmãos, é baseado exatamente nisso.
que eu comecei a orar nesses dias, falei, Senhor, o que o Senhor quer? Qual a direção que o Senhor vai dar para a gente, para o ano que vem? Eu confesso, irmão, que meu coração estava bem apertado mesmo, bem... Senhor, o que vai ser de nós, né? O que vai ser da nossa nação? E não só da nação, o que vai ser do mundo, porque o mundo está todo tomado. Você vai na Europa, irmão, os alemães, os franceses, os ingleses, estão tudo passando problema lá, porque eles inventaram uma guerra, eles não se precaveram, pararam de investir em fontes de energia própria do país, energia nuclear, tudo, ficaram dependendo do gás que vinha da Rússia. Agora eles arrumaram uma confusão, uma guerra, a Rússia falou, vocês vão fazer guerra comigo? Então cortou o gás dos caras, e agora, meu irmão, lá a Europa não é que nem aqui não, meu. Aí faz inverno aqui, você fala de inverno, o inverno que faz aqui, vocês dão risada lá. 1 grau, 2 graus aqui, para eles não é nada, é tudo 15, 20 abaixo de zero. Não é só aqui, a perspectiva é ruim no mundo todo, querido. Então eu falei, Senhor, o que vai ser de nós? Fala comigo. E aí ele me deu esse texto aqui, esse texto que Isaías que nós estamos lendo. Ele diz assim, vocês são meus. E é baseado em tudo isso que o Senhor Deus me falou, tudo que eu vou falar. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que nós somos prosperistas, porque essa é uma doutrina diabólica, antibíblica. Ela é perniciosa, ela faz mal. Por que ela diz o quê? Que com crente, o camarada é crente, não acontece nada de ruim. É mentira. Fala para o irmão assim, com crente acontece coisas ruins também. Fala assim, só que o crente, ele é provado na luta. Ele não é tirado da luta, ele é provado na luta. Nós não somos tirados da luta, a luta vem. Tinha um corinho que fala assim, mas a luta vem e passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. É um frevo. Mas a luta vem, desanime não. Quem vem em Jesus Cristo já tem a salvação. Mas a luta vem e passa, não tem. Irmão, fala o termo assim, a luta vem e passa. Tem até uma música, né, Paulo, que a gente canta. Por que seus olhos estão tristes, irmão? Essas nuvens, fala o termo assim, toda nuvem escura que parar sobre você, vai embora. E vai levar com ela a chuva, os trovões, os raios. Tudo passa. Amém? Até uva, né? Segundo diz o tiozão do pavê. Então, toma cuidado com essa doutrina. Nós não somos adeptos à teologia do prosperismo. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que não nos isenta de lutas, mas nos livra no meio das lutas. Se você vê a história dos heróis da fé, da palavra de Deus, você vai ver lá que eles passaram por variados problemas. Aqui no texto que nós lemos, versículo 2, coloca o versículo 2 lá para nós. Capítulo 43, olha que diz. Quando passar, aqui não está dizendo quando está colocando nós em situações mesmo. O texto está dizendo, quando passar, não está dizendo assim, não passarás, está dizendo assim, quando passares pelas águas. Aqui o que é água? Toda vez que a Bíblia diz águas, está falando sobre aquilo que nos cerca, está falando de multidões, está falando de seres humanos, está falando de gente falando um monte de besteira. É assim que eu me senti no ano de 2020, 2021. Um monte de gente falando um monte de coisa, todo mundo ficando apavorado, todo mundo ficando com medo, igrejas fechando, igrejas não se congregando, pessoas perdendo a fé, pessoas perdendo entes queridos mesmo, pessoas que amavam. E parecia que estava tudo, mas a Bíblia diz, o Senhor Deus está falando aqui, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Ele fala também,
E quando pelos rios, eles não te submergirão. Pastor, qual a diferença de águas e de rio? Águas é o que nos cerca. O rio, apesar de ter esse elemento água, também ele é diferente. Morre muito mais gente em rio do que em outros lugares de águas. Por quê? Porque o rio tem a correnteza que leva. Alguns rios fundos têm redemoinho que puxa a pessoa para baixo. O que o rio representa como provação? Representa quando você está numa situação e que você começa a ser levado. Você não quer, e você começa a ser levado, e você começa a tentar. É como o mar também tem aquele rio que forma, né, voltando, que mata muita gente também. O rio, ele tem esse perigo. Tem situação que a gente entra e não foi culpa da gente. É a vida. É assim. Estamos num planeta corrompido. E aí nós somos levados. Aí tem que resolver aquilo que nem aconteceu com a gente. Quantos aqui, irmão, quantos aqui já resolveram coisas que você não teve culpa aqui? Você teve que arcar com o prejuízo dos outros. Teve que fazer coisas que você não armou para você. É o rio. O rio, ele também fala de mudança. Toda vez que tem um rio para que haja desenvolvimento, tem que fazer uma ponte. Então, antes de ter ponte, quando se atravessava rio, a pessoa queria ir de um lugar para o outro, alcançar outras coisas, ir para um outro lugar, alcançar novos locais, prosperar. Então, muitas vezes, para nós passarmos de um lugar para o outro, a gente tem que passar pelo rio. E ele está dizendo assim, quando vocês entrarem no rio, ele está dizendo aqui, eles não te submergirão. Está dizendo aqui, irmãos, eu estarei com vocês nas águas, estarei com vocês no rio, e estarei com vocês no fogo. Olha isso. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. A gente vê essa história, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, passando pelas chamas e nada queimando eles. Esse texto, irmãos, que me inspirou, falou assim, Senhor, o Senhor é o Deus. O que é fogo? Fala o termo assim, fogo é a prova final para ver o teu valor. Agora nós vamos ver quem tem valor. Irmãos, escuta o que eu estou te falando. Vai chegar um tempo que a igreja vai ser tão perseguida no mundo todo que só vão sobreviver, só vão se manter de pé aqueles que são verdadeiros servos de Deus. Eu estava conversando com o pastor Hernandes, né, Dias Lopes, lá na minha sala. Falei, querido, que situação é essa? Que os crentes estão achando que vão ser arrebatados de uma hora para outra. Pegaram essa doutrina, inventaram essa doutrina do nada, irmão. Pegaram um texto isolado lá, sendo que a Bíblia inteira fala, nos ensinando a nós passarmos por provas. Deixa eu falar uma coisa, querido. Ele não vai nos tirar de prova nenhuma, ele vai nos livrar na prova. É lá dentro da prova. Então muita gente, irmãos, muito líder não está ensinando os seus discípulos a serem pessoas de fibra. Muitos não estão ensinando os seus discípulos a resistir em casos de perseguição. Vão ser os primeiros a entregar os outros crentes. Vão ser os primeiros a delatar os outros crentes. Porque na verdade não são. Porque o verdadeiro cristão, ele é corajoso. A verdadeira coragem não é não ter medo. A verdadeira coragem é enfrentar o medo. É dizer assim, eu estou com medo, mas eu vou adiante, mesmo assim eu vou. Então você não precisa ficar com medo de ficar sozinho no aeroporto, querida. Você não precisa ter medo de ficar sozinho em lugar nenhum, porque você nunca vai estar sozinho. E se falar numa língua que eu não entendo, você fala assim, I don't speak English. Mas que nem eu falei pro camarada, para onde vai esse trem? Para tal lugar. Eu falei assim, pastor, amor, vamos lá nesse trem. Agora eu vou lá fora pegar a mala. Aí o trem fechou as portas e a pastora foi embora. Né? Perdi a pastora no meio da Europa, lá. Que país que era aquele lá? Suíça, sei lá.
Foi embora. Falei, pronto, agora perdi minha mulher aqui. Aí eu consegui um camarada na Suíça. Eu falei assim, ele começou a falar em alemão, falei assim, eu hablo espanhol um pouquinho. Aí ele falou assim, também. Minha esposa foi no trem, por engano, não sei o que lá, tal, e eu não estava com... Né? Eu falei assim, não há problema, tranquilo, para onde você vai? Eu falei, vou para tal... ela vai para lá, telefonaram para o maquinista, telefonaram, dentro do trem tem telefone, lá os trens... Aí ligou, tal, beleza, avisaram, tá tudo bem. Ela só estava preocupada com as malas, ela ficou tirando foto, nem aí, pastora. Só ela deve estar chorando, se descabelando. Falei, e aí, amor? E aí, quando nós chegamos, e aí, como que você está? E eu tirei um monte de foto. E eu no trem com o pastor César, lá no outro trem que a gente foi depois, né? Ele falando assim, pastor Rarini, não faça isso com tua esposa. Aí veio o pastor Gambi, lá o Álvaro Gambi. Ele deve estar me vendo aí agora. Aí ele chegava assim para as pastoras, falava assim, tá vendo, queridas pastoras? Olha o que acontece com esposa de pastor que fica pedindo para comprar coisa. Que isso sirva de exemplo para vocês. Tipo assim, como se eu tivesse mandado ela embora. Tive que aguentar meme até a viagem toda. Mas muito agradável, aqueles irmãos lá são grandes príncipes do Senhor, grandes heróis. Irmão, esses dias o pastor Milton, ele batizou quantas 1.000 pessoas? Mais de 1.000 pessoas. Ele vai no mar, irmão, porque não tem água. Ele vai lá em Salvador, ele vai... Imagina aquele monte de macumbeiro, tudo em volta, olhando, o que é isso aqui? Ele batizando em nome de Jesus, milhares de pessoas. Esses camaradas que são meus companheiros, meu. Coisa gostosa, meu. Sei que não mereço, a Deus eu agradeço. Irmãos, encerrando, confiamos nele ou não? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Santo de Israel, o teu Salvador, te dei o Egito por teu resgate, e Etiópia e Sabá por ti. Enquanto fosse precioso aos meus olhos, também fosse glorificado, e eu te amei pelo que dei aos homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua semente desde o Oriente e te ajudarei desde o Ocidente. Irmãos, só esse último texto já é suficiente, seria para nós nunca mais termos medo. Mas eu conclamo para que você comece esse ano assim, Senhor, não vou ter medo do frio, não vou ter medo de levantar da cama na hora que eu precisar, não vou ter medo de trabalhar, não vou ter medo de falar uma coisa que está me chateando para as pessoas que eu amo, não vou ter medo de ser bondoso e de receber ingratidão, não vou ter medo, talvez de ser manipulado, porque o que ando falando por aí é o seguinte, que existem cristãos que manipulam, irmãos, eventualmente, é provável. Mas eu não tenho medo de ser manipulado, porque eu sei que se qualquer direção que eu receber de algum ser humano for perniciosa, Deus vai tirar essa pessoa da minha frente. Ele vai me mostrar na palavra que aquilo não é justo. Eu tenho a palavra de Deus que me pastoreia. Eu confio, irmãos, eu amo os seres humanos, mas acima dos seres humanos eu tenho o Senhor. E você também tem. Você não precisa ter medo. Não estou dizendo para você não ser precavido, viu, Denis? Eu acabei de colocar uma câmera na minha casa lá, coloquei mais uma. Lógico. Tomamos todo o cuidado. Fechamos as portas, trancamos. Mas isso não deve tirar o nosso sono, a nossa paz. Amém? E se eu for traído de novo? Eu não vou perdoar, porque se eu for traído? Não vai mudar nada. Perdoando ou não, se for para ser traído, Jesus foi traído.
Irmãos, uma perguntinha. Quem que Jesus colocou como tesoureiro da obra que ele fazia? Quem era o tesoureiro, irmão? Mexia com dinheiro. Quem? Judas. Pergunta que eu faço: Jesus não sabia que ele era ladrão? Você vê como Jesus era desencanado? Estou dizendo para você colocar ladrão aí na sua empresa para tomar conta do caixa. Estou falando isso. Estou dizendo o seguinte, irmão, toma todo o cuidado, põe câmera, não sei o que lá. Pegou? Ah, desculpa, não dá mais, tchau, tchau. Acabou. E vamos embora, continua, a vida continua. Ah, nunca mais eu vou confiar em ninguém. Nunca mais eu vou... Tem gente que não vai na igreja porque não confia mais, que foi enganado na igreja. Ou foi enganado, ou teve uma decepção, achou que era uma coisa, era outra. Não faça isso com a tua vida. Amém? Vai resolvendo, cada problema que vai acontecendo, vai resolvendo. Sejamos sábios. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui gostariam de perder o medo? Vem aqui à frente que eu vou orar por você.